E aprender da palavra do Senhor, amém? Eu dou graças a Deus por cada uma das irmãs que estão aqui, por aquelas que se esforçaram para fazer cada detalhe que você fez. Você limpou o piso, se você limpou os banheiros, você fez qualquer coisa, é para o Senhor, amém? E Ele tem recompensa para a sua vida. Então, não é em vão, vocês não estão fazendo para o homem, nem para uma mulher, mas vocês estão trabalhando para o Senhor. E a nossa recompensa não é aqui nessa terra, a nossa recompensa vem do Senhor, amém? Eu dou honra nessa tarde à minha filha, esposa do pastor, aqui nesse lugar, que juntos têm lutado, têm acompanhado as lutas, as dificuldades, muitas vezes as lágrimas, mas eles estão firmes na presença do Senhor, amém? Isso é importante quando nós podemos permanecer ainda em meio às lutas, em meio às dificuldades, amém? Eu dou graças a Deus, amém? A irmã Marli, nessa tarde, uma bênção tê-la com nós aqui nesse lugar, mulher de fé, de muitos anos na batalha, servindo ao Senhor. Eu sei que se ela fosse contar muito seu testemunho aqui, ela passaria toda a tarde contando das coisas que Deus fez na sua vida, amém? Cada uma, suas filhas, seus netos, sua filha, seus netos que estão aqui, cada uma de você, irmã, também a irmã Deise, eu honro ela nessa tarde, ela é esposa de pastor, uma grande carga para as crianças da nossa igreja e todas as crianças, amém? A irmã Gessione, amém, com a música, a esposa de pastor também servindo ao Senhor. Eu dou graças a Deus por cada uma de vocês, amém, irmã Meres, eu vi ela com a sua bebezinha na barriga, agora já está ali nos seus braços. Oramos muito por ela, para que o seu parto fosse uma bênção, e glória a Deus, aqui está, amém? Irmã Bruna, minha afilhada também, graças ao Senhor por ela, que eu vejo cada dia, amém? Às vezes não é a gente correr para chegar, mas é passo a passo, momento a momento, Deus mudando, Deus transformando, sem apuro, sem nos apressarmos. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, mas Deus está cozinhando em banho-maria, amém? As mulheres mais antigas sabem o que é, né? Colocar ali na água, esperar que a água ferva, que aqueça, que cozinhe. Às vezes Deus está assim com nós. Temos que ter paciência e esperar, amém? Eu honro ao Senhor nesse dia por cada uma de vocês. Cada mulher que está aqui, algumas eu conheço, outras eu não conheço. A irmã Luana que está aqui, Deus abençoe cada uma, amém? Deus abençoe. Há um lindo sorriso em cada coração. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como está a sua vida, mas nessa tarde Deus quer falar com nós. Um tema muito lindo, né? Os plantados nos atos na casa do Senhor os plantados na casa do Senhor florescerão e nos átrios do nosso e florescerão nos átrios do nosso Deus. É que eu acho que eu falei mal, mas uma palavra tão linda. E eu lembro que a minha filha falou que elas tinham comunicado ali, eu acho desde não sei, novembro do ano passado, eu não lembro quando que foi, e elas queriam falar sobre esse versículo. E quando virou esse ano, no primeiro confraternização das mulheres, o seminário das filhas de Sião, da nossa região aqui, era justamente esse tema. Então, nós estamos alinhados com o Senhor. Não duvide daquelas pessoas que estão à frente da obra. Não duvide da esposa do seu pastor. Não duvide do seu pastor, porque ele tem direção de Deus e eles sabem o que estão fazendo, amém? Muitas vezes nós queremos, mas podia ser outra coisa, mas Deus direcionou, e hoje é um tema nacional, amém? E é isso maravilhoso. Então, vocês estão caminhando
na senda do Senhor. Nessa noite, noite não, é tarde, amém? Eu quero ler o versículo, vocês podem sentar e escutem a palavra de Deus, amém? Não escutem a mim, porque quem sabe eu sou falha, eu peco, eu erro, tantas coisas, mas eu creio que essa palavra vem de parte de Deus, amém? E eu coloquei como título, Florescendo em Tempos de Seca. E no Salmo 92, versículo 13, vamos ler em nome do Senhor Jesus. Pode ficar sentado, não precisa levantar. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 92, versículo 13: Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis e é um tempo onde o errado está sendo certo e o certo está sendo errado. Isso é fato no nosso mundo que estamos vivendo na atualidade hoje. Estamos dando mais ênfase a coisas do que as criaturas. Muitos estão dando valor para o material e esquecendo das pessoas, das vidas, de almas que precisam, muitas vezes de um abrigo, necessitam de alguma coisa, comida, alimentos, mas hoje o errado é certo e o certo é errado, amém? E para afirmar essa palavra, você pode ler depois, se você quer, em sua casa, Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que chamam bem ao mal, que fazem das trevas a luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. A palavra do Senhor está se cumprindo cada dia e nós precisamos estar alerta. O temor, o medo tem se apoderado das pessoas, até mesmo dos cristãos. Muitos têm acompanhado o sistema desse mundo, estão sendo enganados, estão sendo prisioneiros das suas próprias decisões. O medo paralisa e muitos retrocedem, duvidam da sua fé e colocam a sua confiança no governo do homem. Muitos estão temerosos, muitos estão com medo, o que vai ser amanhã, o que vai ser o futuro do nosso país. Muitos estão temerosos do que pode acontecer. E muitos estão esquecendo das promessas de Deus para as nossas vidas. Não somos qualquer povo, não somos qualquer gente. Nós somos um povo comprado, remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados por aquele sangue que verteu ali no madeiro. Cada gota do seu sangue foi por mim e foi por você. Então nessa tarde, não fique com medo, não fique atemorizado das coisas que estão acontecendo, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. No Salmos capítulo 1, versículo 3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E no versículo 4 diz: não assim o ímpio, que são como a moinha que o vento espalha. Estamos plantados na casa do Senhor, estamos plantados no seu átrio. Não queremos ser como o mundo, mas nós queremos ser essas pessoas que têm promessa, que estendem as suas raízes no meio da sequidão e dão o seu fruto no tempo certo. Não assim com o ímpio, não assim com aqueles que não acreditam que existe um Deus que pode mudar a sua situação. Muitos duvidam. Hoje há tantas coisas que estão acontecendo. Muitas vezes o evangelho está sendo aguado. Muitos têm destruído o testemunho da palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui nessa tarde para te declarar: a mentira no
Senhor, há um povo que foi remido, e eu quero dizer para você nessa tarde que está aqui, você não está aqui porque alguém te convidou, ou porque vou lá para estar com as irmãs, mas há um propósito de Deus para a tua vida. Então fique esperta, porque Deus quer falar com a sua vida nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Plantados. Um versículo, essa mensagem foi bastante difícil para mim. Eu fiz, eu acho que ela umas 3, 4 vezes. E não estava conforme, sabe, quando o Espírito incomoda, não é isso que eu quero falar. E fui outra vez, até que então eu me senti acomodada com essa palavra. Eu disse, é isso que tu queres, Senhor, então eu quero falar. Você e eu plantados na casa do Senhor, pessoas firmes, estabelecidas, fica no lugar por muito tempo, não se move dali. Isso é o significado de plantados. Você fica ali, a árvore você não muda todos os dias. Hoje eu não gostei dessa planta aqui, então eu vou trocar para lá. Não, hoje eu não quero lá naquele canto, não, eu vou colocar nesse outro canto. A árvore fica plantada aonde você plantou, e ali ela produz o fruto. Então nessa tarde, não podemos estar daqui para lá e de lá para cá, mas precisamos estar plantados, ter certeza e convicção do que você está fazendo, porque senão tudo será em vão, as coisas que você está fazendo. É importante nós permanecer plantado. Às vezes vão cavocar ao lado daquela árvore, às vezes vão machucar a sua raiz, às vezes vão ter que podar, tirar as suas folhas, às vezes o fruto não vai ser aquele fruto doce, mas permaneça plantado nos árvores do Senhor. Não saia da presença do Senhor, porque Ele pode dar aquilo que o mundo nem nenhuma outra pessoa pode dar. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele quer que nós fique ali onde Ele nos plantou, na sua casa, no seu altar. Aleluia. Em Mateus capítulo 21, 18, tem uma história que Jesus, Ele ia indo de caminho a certo lugar. Eu não vou especificar todo, porque senão vou levar muito tempo. Mas Ele ia caminhando, e no caminho Ele sentiu fome. E Ele viu de longe uma árvore, uma figueira. E ao ver aquela figueira, para Jesus, ali tinha frutos. Era uma árvore frondosa, tinha folhas, estava muito linda. Então Jesus disse, aí tem frutos e eu vou me alimentar. Mas que decepção, quando Ele chegou perto daquela árvore e não tinha nem sequer um figo, não tinha nem sequer um fruto. E Jesus então disse, nunca mais nasça de ti fruto. E eu fiquei pensando, enquanto eu lia essa palavra, e o Senhor tocava o meu coração, quem sabe nessa tarde, o Senhor está caminhando por aqui, Ele está se passeando no meio de vocês, de cada um de nós. Quem sabe Ele está com fome, não de um alimento, não de uma fruta, mas da sua adoração, do seu louvor, da sua entrega. Quem sabe Deus tem te dado uma voz linda, quem sabe Deus tem te dado um dom para adorar, para glorificar, mas você está aí quieta. Eu não vou fazer nada, ninguém me chamou para adorar, ninguém me chamou para estar aqui, então eu não vou fazer. Mas o Senhor está perguntando para você, de que serve nós termos boa aparência? De que serve nós estar bem vestidos por fora, bem penteados, bem arrumados, mas o nosso coração precisa dar um fruto, dar uma adoração que serve para o Senhor. Ele está com sede de louvor, Ele está com sede que você
você o adora. Ele está com fome de escutar a tua voz, adorando-o, exaltando-o. Muitas vezes o pastor está na igreja e ele está pregando e ele está dando o seu melhor, mas não há um glória a Deus, não há uma adoração, não há uma entrega, porque nós estamos lá escutando e muitas vezes julgando o que o pastor está pregando, o que a irmã está cantando. É tempo de nós adorar ao Senhor, antes que o Senhor venha e diga para você: nunca mais nasça fruto em você, nunca mais você produza nada, porque a hora que eu preciso, você está longe de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe nesse ano Jesus está pedindo a tua adoração. Todos estão dizendo que esse vai ser o melhor ano, que esse vai ser ano de produção, de avivamento e de adoração. Você está incluído nesse avivamento, você está incluído, você está preparado, você quer fazer algo para o Senhor. Fique plantado nos átrios do Senhor, produza frutos para Ele, porque Ele vem para buscar não uma pessoa infrutífera, não aqueles que estão largados, que fazem quando se lhe dá gana, mas aquele que está plantado nos seus átrios. Vem o vento, vem a tormenta, vem a enfermidade, vem a luta, mas ele está ali gemendo, está ali chorando, mas ele permanece plantado nos átrios do Senhor. Aleluia, aleluia. Enquanto eu estudava, eu aprendi muitas coisas sobre essa mensagem. E quando Jesus chegou para aquela figueira, que ele viu muitas folhas, eu comecei a pensar e comecei a procurar e a buscar, porque eu gosto de ir a ver o porquê que ele fez isso. E então, segundo os estudos, a figueira, ela primeiro dá o fruto. Ela primeiro, você pode ver, a figueira já está com os seus galhos sem nenhuma folha, mas ali estão os brotos, saindo já no seu fruto, dando fruto. Esse fruto é a flor da figueira, só que ela é invertida, ela é para dentro, ela produz para dentro e ela dá o fruto agradável que nós comemos às vezes da árvore ou fazemos doce ou coisa parecida. Logo após o fruto, então vem as folhas. Aí eu entendi porque Jesus amaldiçoou. Primeiro ela deu as folhas e não tinha fruto. Amém? Que nós possamos dar frutos, frutos que agrade ao Senhor, frutos que possa ser visto pelo Senhor, pelos homens, por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Amém? Outra coisa que aprendi no Salmo 92, versículo 12, um versículo antes, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então esse é um versículo que é um antes e também tem o próximo versículo 12, 13 e 14, e eu quis fazer esse conjunto para melhor ser entendido. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor. Florescer como a palmeira, ter fé constante, capaz de florescer em condições adversas, como no deserto, com força, retidão, adaptando-se ao vento forte. Você nunca vai ver uma palmeira totalmente caída no chão, pelo chão. Ela pode dobrar com o vento. É uma planta que ela se mantém em pé, nada a derruba. Pode passar ventos fortes, passar ventos huracanados e todas essas coisas. Ela permanece. Aí, muitas vezes ela está
lá meia deitada, mas ela permanece firme. Sabe por quê? Porque as suas raízes, antes que ela cresça e se torne uma árvore, as suas raízes têm profundidade. Quem sabe lá no deserto não tem água, mas ela, com as suas raízes, vai crescendo até encontrar água para se saciar, para poder crescer. E então depois ela cresce. Precisamos navegar no oceano do Espírito. Se nós queremos ter força, vigor, precisamos nos fortalecer, ter raízes fortes, bem arraigadas. Diz que a raiz da palmeira às vezes tem pedras, tem saibro, tem coisas, mas ela vai fazendo, vai por onde vai. Às vezes ela tem que contornar uma pedra para poder chegar na água, mas ela vai, ela segue, ela continua. Por isso ela é firme, por isso ela é forte. Nós, como cristãos, somos comparados como essa árvore. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Florescer como a palmeira, esse eu já passei. Crescer como o cedro do Líbano é um crescimento lento, profundo, firme, silencioso, focado em fortalecer suas raízes, ir mais profundo até encontrar água, não só apenas para ser visível, mas para ter estrutura quando os ventos no deserto soprar com fúria, pois quando maior é a tempestade que ela enfrenta, seu cerno é mais duro, sua madeira se torna algo valioso para um propósito na qual ela foi criada. Então, como cedro, uma árvore forte, quando ela é cortada, ela é uma árvore, ela é madeira de lei, ela está nos templos, ela está às vezes no altar, às vezes ela está nos bancos. Às vezes você entra em uma igreja antiga e lá tem bancos lindos, e você, que lindo essa madeira, que lindo esses bancos. Mas teve uma árvore que suportou o vento, suportou a tormenta, suportou tudo para ela ter um propósito. Hoje você e eu, muitas vezes passamos por um deserto que nós não queríamos estar ali. Muitas vezes a enfermidade chega, muitas vezes perdemos alguém querido do nosso coração, muitas vezes acontecem coisas, tristezas, dor, decepções, a traição, tantas coisas que acontecem e nós nos sentimos frustrados, nos sentimos que parece não vou resistir. Mas quão profunda estão as suas raízes, como elas estão para você ter força de permanecer até o fim. Não é fácil quando o doutor diz: você está com uma doença terminal, você tem isso, você tem aquilo, você perdeu a sua casa, o fulano, o seu pai, seu irmão, seu amigo faleceu, não está mais. Que dor ao nosso coração. Uma mãe, quando perde um filho, é terrível. Mas aqueles que estão fundamentados no Senhor, esses sobrevivem, esses permanecem, esses dão frutos dignos para a glória do Senhor. Aleluia. Essas árvores tem alguém que cuida delas. Você tem alguém que cuida de você, talvez. Você tem alguém que zela pela sua alma. Você tem alguém, não é o Senhor, mas é alguém humano aqui na terra que cuida de você através da oração. Quem sabe muitas vezes não dorme pensando: fulano está com um problema no seu lar, fulana está com o seu filho doente, fulana eu vejo que não está dando tudo que tem que dar, está triste, eu vejo algo terrível na sua vida. E assim o seu pastor muitas vezes
enquanto você está lá dormindo, quem sabe assistindo um filme, quem sabe fazendo muitas coisas, o seu pastor está lá, pensando em você, muitas vezes sem dormir, muitas vezes ajoelhado lá, orando, a esposa do seu pastor. Valorize quem está aqui na frente, valorize quem está diante desse rebanho, porque um dia Ele vai dar conta de você, e Ele ama cada um dos pastores, eles amam as pessoas, por isso estão ali, por isso largam tudo, largam família, largam todos para estar cuidando de umas poucas pessoas. Uma vez a minha mãe chegou para mim e me disse: por que tu não fica aqui com nós? Porque nós não temos valor? Por que tu não cuida de nós? Por que não fica aqui com a nossa família? Você vai para longe. Não entendo isso. E as pessoas carnais, as pessoas que não entendem a vontade de Deus, eles não entendem o que é um chamado, o que é ir para um lugar onde você não conhece ninguém, o que é chorar com pessoas estranhas, pessoas que você não conhece, e amar-los tanto, ter aquela paixão por aquela pessoa, e quando vê crescendo, quando vê eles recebendo o Espírito Santo, quando vê eles caminhando, nos dá gozo, nos dá satisfação, nos dá alegria. Valorize então o seu pastor, valorize aqueles que são líderes, que estão acima de você. Aleluia. E esses homens, eles cuidam dessas árvores. E glória a Deus, aleluia. Deixa eu me achar aqui. Glória a Deus. Então é importante, às vezes essas árvores, elas são fortes, e tem algumas que têm já mais de 2.000 anos, e elas são cuidadas. Se você vai lá, procura, você vai ver a história, e há uma pessoa especial para cuidar, e eles vão lá, vem a PH, não sei, alguma coisa assim, não prestei muita atenção nisso aí, então, mas eles cuidam, e diz que tem um verme e um parasita que pode destruir essa árvore, que se eles não cuidam, não tratam, aquilo ali pode destruir. Às vezes a árvore é bem forte, é bem firme, mas se aquele verme consegue entrar por aquele cerno, ele pode corromper e corroer toda aquela árvore. E de uma árvore linda, forte, de repente ela é tombada. Então, assim como eu estava falando, cuide o que você olha. Hoje nós temos acesso a muitas coisas na internet, no celular e tantas outras coisas. Cuida a música que você escuta, porque ela tem mensagens ocultas que você nem percebe, mas o diabo está colocando lá aquele verme, está colocando lá aquele parasita, e de repente aquela árvore que tinha todo o poder, tinha fôlego, podia cantar, podia adorar, podia fazer muitas coisas. Hoje você às vezes vê cabisbaixo, você vê ela triste, talvez aquele vermezinho e aquele parasita está entrando. Então cuide o que você está fazendo. Mais triste é que muitos gostam e até cantam, ou riem, ou se satisfazem com essas coisas. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: cuida o que a sua boca fala, cuida o que você escuta, cuida o que você está dizendo. Muitas vezes a sua boca que está aqui louvando a Deus amaldiçoa a sua família. Muitas vezes diz palavras que não devem a seus filhos. Muitas vezes você, ele é pequeno,
não entende e lança maldições sobre aquela criança, e depois ele está alvorotado, está triste, está brigando, e você nem sabe, não sei por que o meu filho, pastor, ora por ele. Mas nós somos o culpado muitas vezes, de que nós, em vez de abençoar os nossos filhos, nós estamos trazendo maldição para ele. Se você abençoar ele ao levantar, ao deitar, ou quando você, quem sabe, levanta pela noite, você vai lá ver, tapar ele que está destapado no inverno, no verão, seja lá como for, abençoa, Senhor, abençoa, para que ele seja um servo teu, para que ele possa te servir, para que ele possa mudar situações, para que ele possa ser um ungido do Senhor, uma ungida do Senhor, que vai levar a mensagem de salvação. Muitas vezes, hoje eu já não tenho mais os meus filhos comigo, mas eu tenho um neto lá de 6 anos, e ele às vezes é bem ateiro, e eu entendo todas essas coisas, mas muitas vezes eu me detenho. Senhor, se tu me deu ele, há um propósito. Ajuda-me a entender, ajuda-me a saber que tu estás no controle. Eu abençoo ele, eu quero ver ele um servo do Senhor, eu quero ver ele pregando a tua palavra. Então, quando eu vejo ele no altar, lá levantando as suas mãos, suas lágrimas correndo e adorando o Senhor, que mais eu posso pedir? Eu só tenho que abençoar e ver o que Deus pode fazer. Então, nessa tarde, se é um conselho que eu posso dar, abençoa seu filho. Não diga que ele não serve, não diga que ele é um qualquer. Ei, tu é igual a fulano, tu é igual a ciclano, mas abençoa ele. Eu quero te ver servindo ao Senhor, e você vai ver a mudança que existe quando nós fizemos essas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Talvez essa árvore se vê forte, como o recém eu estava falando sobre o cedro e a palmeira, mas com esses parasitas conseguem entrar nas camadas de proteção e podem matar. Pode, então, essas pequenas coisinhas pode também matar o seu espírito e matar a sua alma. O cerne interior é o que mantém forte as raízes, ligada no profundo, procurando alimento. Hoje eu convido você a renovar as suas forças. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nessa tarde, você pode cuidar do seu exterior, você pode cuidar dos seus cabelos, você pode cuidar da sua maneira de vestir, você pode fazer tantas coisas, mas se o seu coração não está guardado no Senhor, nada serve. Eu creio que a irmã Marli falou sobre o interior ali nas bem-aventuranças. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida eterna. Alimenta a sua árvore na presença do Senhor. Fique plantado nos atos do Senhor. Em Números capítulo 17, eu já estou quase terminando, mas eu não posso deixar de falar essa palavra, amém? Espero que você tenha um pouquinho de paciência e você possa estar sendo abençoado. Sobre Números capítulo 17, fala sobre a murmuração que o povo fez contra Arão. Em realidade, eles duvidaram da autoridade de Arão. Eles pensaram que, se eles profetizam, se eles fazem isso, fazem aquilo, eu tenho o mesmo espírito e eu posso fazer o que eu quero. Mas eles se deram mal, porque o Senhor, Deus disse então a Moisés: pede
para cada tribo que traga a sua vara ou o seu cajado e coloca na tenda da congregação, coloca no lugar do testemunho. E assim Moisés fez, e ali ele ficou, varas secas, 12 varas secas, ficaram na presença de Deus toda aquela noite. E Deus disse: aquele que eu escolher, esse florescerá. E ali ficou. Quem sabe Moisés não dormiu aquela noite pensando: quem será? Qual será a tribo? Essa gente tem falado mal do meu irmão, não tem acreditado no que ele está fazendo. E assim ficou toda a noite ali, na presença do Senhor. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovo, e deu amêndoas. No 17, versículo 8, diz essa palavra. Havia testemunho com aquela vara. Quem sabe era uma vara seca. Quem sabe Arão se apoiava sobre aquela vara. Quem sabe já um ancião, muitos estavam duvidando dele. Muitos estavam dizendo: o que esse velho está falando? Quem pensa que ele é? Ele não tem autoridade. Nós também temos o mesmo espírito. Quem sabe? Mas Arão, aquela vara seca, ele tinha feito prodígios lá no Egito. Ele tinha se apresentado a Faraó e tinha mostrado muitas coisas que Deus fez através daquela vara. Qual é o seu testemunho nessa noite? A vara de Arão, ele foi escolhido e floresceu. Estamos falando de florescer nos átrios do nosso Deus. Eu quero nessa tarde que você traga essa vara à presença do Senhor. Você é um escolhido. Cada um de vocês que estão aqui, não importa onde você está, você é um escolhido do Senhor. Você é uma mulher de Deus, alguém que Deus tem um propósito para a sua vida. Então nessa tarde eu quero convidar você a trazer a sua vara para que ela venha florescer na presença do Senhor. Quem sabe você não sabe orar, quem sabe você não sabe o que fazer nessa tarde. Eu te convido a vir à presença do Senhor, trazer a sua voz, trazer um fruto de adoração para o Senhor, para que Ele possa nessa tarde fazer você florescer. Quem sabe faz tempo que você não é renovado, quem sabe por muitos anos você tem andado por muitas igrejas, por muitos lugares, procurando alguma coisa. Eu não vou nessa porque essa faz isso. Eu não vou naquela porque eu não posso fazer isso. Eu não vou aqui porque ali. E tantas coisas você coloca para servir ao Senhor. Mas eu quero te dizer nessa tarde, não importa como você está, Jesus te ama. Jesus ama você. Jesus ama cada detalhe no seu rosto. Jesus ama o seu cabelo. Jesus ama como você está. Não tenha medo, não procure os homens. Não procure: eu vou a tal porque lá não me pede dinheiro. Eu não vou lá porque isso ou aquilo. Não, você não está hoje aqui para ver os problemas, para ver coisas. Eu vou lá para ver se eu posso viver aquilo que estão dizendo. Não, só entregue o seu coração para Jesus. Quando eu cheguei na igreja, eu não era nada, eu era uma menininha vindo da macumba, com um monte de problemas, com um monte de pecados, ainda me sentindo uma adolescente de 12 anos. Eu não entendia o porquê
conhece todas essas magias negras, mas um dia o Senhor foi lá e me resgatou. E hoje eu estou aqui. Quem sabe eles não seguem as pisadas do Mestre, mas eles me trouxeram a presença do Senhor. Eu quero dizer para você, não importa onde você está nessa tarde, eu quero te convidar. Quem sabe você não consegue vencer os vícios, quem sabe você não consegue vencer costumes que você tem, mas aqui nessa tarde está alguém que te ama, está alguém que quer nessa tarde te usar como um instrumento nas suas mãos. Você tem valor para o Senhor. Não pense que você é uma qualquer, que qualquer um pode chegar e fazer o que quer com você. Não, Jesus te ama, Jesus te ama. Aleluia. Mantenha o seu testemunho diante da sua família, mantenha o seu testemunho diante dos seus vizinhos, mantenha o seu testemunho diante da igreja. Seja uma mulher plantada nos átrios do Senhor. A palavra do Senhor diz ali em Jeremias capítulo 17, você pode colocar-se em pé nessa tarde, porque você é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar os seus frutos. É tempo de florescer, é tempo de ser essa mulher alegre. Quem sabe você não consegue sorrir, porque a depressão, porque a angústia tem tomado conta do seu coração, mas nessa tarde, entregue os seus problemas ao Senhor, entregue tudo a Ele, porque Ele quer te dar uma vida nova, uma vida de esperança. Cresça na presença do Senhor e seja um instrumento para a glória de Deus. Eu convido você nessa tarde a vir ao altar. Aqui tem mulheres que vão orar com você. Quem sabe você precisa de um abraço. Domingo passado, uma jovem estava lá na igreja, o seu esposo recebeu o Espírito Santo, e quando ela saía do altar, eu estava orando com outra pessoa e eu vim ao encontro dela e dei um abraço nela, e ela começou a chorar e me disse: eu senti esse abraço como uma cura para mim, porque ela está longe da sua família, está longe de todos. Então muitas vezes nós fechamos os nossos braços. Muitas vezes, eu não vou abraçar a fulana, eu nem te conheço, eu nem sei quem você é. Mas quem sabe é o seu abraço que pode curar essas pessoas. Então nessa tarde, eu convido você. Eu não conheço ninguém, muitos aqui, muito poucos eu conheço. A igreja está bem renovada, mas venha à presença de Deus, venha ao altar juntamente comigo, vamos orar, vamos adorar o Senhor. Não tenha medo, passe aqui na frente, vamos orar. Tem mulheres aqui que querem orar por você. Deus